dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Bom dia, paz e bem, sejam todos bem-vindos. Bom dia, com alegria e sempre muita gratidão. Bom dia, turminha, bom dia, com muita alegria. Sempre muito obrigada. Bom dia a todos nessa linda quarta-feira. Essa manhã está linda, vocês já olharam para o céu? Tá tudo muito lindo. Que Jesus nos abençoe nessa manhã de hoje. Hoje a nossa lição é o número 42, né, da Vinha de Luz. Vamos fazer uma leitura, então, para a gente tomar pé do nosso trabalhinho. Vamos lá. E ela foi colocada, né, o Emmanuel pegou esse versículo de João, no capítulo 4, versículo 34, que diz assim: Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Vamos entender que esse João, capítulo 4, versículo 34, faz parte daquela passagem de João, em que Jesus chega no poço de Jacó, encontra com a mulher, e ele pede que lhe dê água, e naquelas conjecturas, né, daquelas questões tradicionais da época, o homem não podia falar com a mulher, ao mesmo tempo o poço era o lugar que permitia um encontro entre homens e mulheres, e dali se estabelecer relacionamentos. Existe toda uma, como é que a gente diz assim, toda uma tradição, toda uma história, todo um peso cultural, o poço, né? Era um lugar onde a água era uma coisa rara, e a água tem um significado muito importante dentro do Evangelho, em função daquela época, né? Era um lugar desértico, então a água significava, por exemplo, poderia significar vida, poderia significar, né, uma opção de coisa, mas então essa passagem de João é muito cheia de simbolismo, muito cheia de significado, mas Emmanuel, acredito eu, ele tenha pegado apenas o versículo, e quando ele quer contextualizar, ele contextualiza, quando ele não é contextualizar, ele quer buscar do versículo a informação que ele possa ser trabalhada, e eu acho que é isso que nós vamos observar nos seus comentários, né? Então vamos lá, comenta Emmanuel. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo e, com manifesto desrespeito às sagradas nações da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vive atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciam o tempo. E quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósito a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria. Compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Bom, vamos lá, então. Vamos voltar ao iniciozinho, olha lá. Deixa eu ver se vai chegar aqui no iniciozinho. Pronto, vamos lá. Isso. Então, veja, começamos aqui. Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. E eu ressaltei a palavra comida, porque a gente entende assim, tudo que existe no Evangelho,
como princípio, ele tem duas características. Primeiro, o evangelho deve ser sempre lido, isso quem está dizendo não sou eu, são os estudiosos, aqueles que dedicam a vida, e por isso devem ser respeitados de coração e de atitude e de posicionamento de vida, a entender e buscar nos evangelhos a sua essência mais profunda, de forma a nos fornecer caminhos para a nossa própria percepção. E vamos perceber o evangelho também segundo o que tivermos construído em nós, o que tem a ver com o que nós vamos comentar. Então, quando ele fala comida no evangelho, bem, isso é um aspecto. Segundo, ele deve ser visto, e eles dizem, né, que eles devem ser vistos, primeiro, no seu tempo, quando eles forem escritos. Então, as palavras ali usadas, né, as palavras que são usadas, elas têm o seu significado atrelado também ao tempo que foi escrito, porque cada parte do evangelho, alguns são como se fossem narrativas crônicas do dia a dia, outros são como cânticos ou poesia, tem um estilo literário condizente ao tipo de informação que tem, mas todos são crônicas, né? São a forma de relatar a vida e dali trazer o ensinamento através da observação dos caminhos de Jesus ou dos profetas anteriores a ele, na sua apreensão, né? E dos seus apóstolos também. Então, quando ele fala comida, vamos entender que comida, usando o significado de comida, é aquilo que alimenta, né? Aquilo que dá sustentação, aquilo que faz com que seja abastecido o seu corpo de energia para o fim a que ele se destina, né? Comida também a gente pode entender como alimento, né? E alimento pode ser alimento espiritual, né? Então, outra característica do evangelho é que ele é extremamente simbólico. Por isso que eu estou dizendo que comida, ele simboliza aquilo que dá sustentação a um determinado fim, ao alimento. E Jesus nos asseverou que jamais nos faltaria o alimento espiritual a nenhum de seus filhos. Mas ele está dizendo aqui a respeito do alimento dele, o que o alimenta, né? O que o alimenta, qual que é o alimento espiritual dele, qual que é o alimento sob todas as formas para ele, né? Essa é uma interpretação que nós estamos fazendo aqui, uma reflexão, né? Não estou dizendo que é isso, estou dizendo assim, que a gente pode olhar como tal, né? Ele diz que a comida dele, o alimento dele, o que dá energia, o que dá motivação é o fazer. Eu, não o outro, eu. A vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Olha só, parece uma coisa meio... Mas tem uma série de coisas, veja. Primeiro ele diz que aquilo que o alimenta, que dá energia, é fazer. Ele não diz eu ter feito ou ir lá para fazer. Não, é fazer. É no presente. É presente do indicativo, é fazer. É o ato presente de realizar a vontade daquele que me enviou. Então, a cada momento em que ele está no realizar a obra, a vontade daquele que o enviou, a cada momento que ele está naquela situação, em realizar esta vontade, aí a palavra vontade que vai ser a orientadora dos comentários do Emmanuel, né, a análise do Emmanuel, este ato presente, que não é posterior nem anterior, mas é presente, e são poucas as coisas que nós atuamos com presença, as meditações, as práticas orientais, as práticas de meditação, as práticas de autoconhecimento, exigem e dizem para nós o tempo inteiro a nossa necessidade de estarmos presentes, de estarmos nesse ato, nesse momento fortuito, né? Nesse momento inapreensível, não fortuito, inapreensível, que é o presente. E só uma forma de estar no presente, estar íntegro, inteiro, dedicado a realizá-lo. E é isso que é o alimento de Jesus. Ou seja, cumprir, fazer, ele diz, no presente indicativo, fazer a vontade daquele que me enviou. Aí, veja, na hora que a gente fala em vontade, né, é muito interessante entender que a gente associa a vontade como um desejo, um capricho, né? Eu tenho vontade de comer brigadeiro. Isso eu tenho verdade, isso eu tenho mesmo. Eu tenho vontade de tomar agora um café, eu tenho vontade de beber uma água, eu tenho uma vontade, eu tenho... Né? Já Emmanuel já tratou o aspecto da vontade de uma forma distinta, sobre aquela força que nos faz mover. Vamos ver o livro Pensamento e Vida, em que trata a ideia de vontade, que é assim, maravilhosa da gente poder analisar, né? A vontade plasma, né? E aí nós fazemos a palavra e fazemos
a coisa concretizar, né? Nós tornamos a coisa concreta. Então, a vontade não é um mero capricho. E nós não podemos estabelecer a vontade daquele que me enviou, nós não podemos estabelecer que Deus queira que façamos alguma coisa por mero capricho, não. Depois o Emmanuel vai comentar que são indevassáveis os planos do Pai para cada um dos seus filhos. Quer dizer, nós não temos nem ideia daquilo que ele consegue conceber para que trilhemos, né, os caminhos que trilhemos. Mas quando ele fala da vontade, nós estamos utilizando de um recurso que para nós é conhecido para atribuir aos desígnios divinos. O Pai é Deus. A vontade daquele que me enviou. Quem o enviou? Foi Deus Pai. E a vontade de Deus é a coisa mais sublime que existe, né? Então, ele fazer a vontade, ou seja, o planejamento, a determinação de trabalho estabelecida por Deus Pai, por Jesus. E poder fazer isso é o alimento que o faz. E quando ele diz isso, eu acho muito interessante, isso nos concita a entender, quando a gente começa a lembrar de algumas partes do Evangelho, em que Jesus chega para Marta e fala assim, Marta, parta, apenas uma coisa é necessária. Não é? Qualquer coisa que é necessária, fazer a vontade de Deus Pai. O tempo inteiro ele fala que nada mais do mundo interessa, nada mais é importante, nada mais constitui alimento do que fazer a vontade de Deus Pai. Agora, a concepção que ele fala é fazer eu a vontade daquele que me enviou. E se Jesus é nosso guia e modelo, fazer eu, Theo, a vontade daquele que me enviou. A questão está em perceber isso. Perceber esta vontade de Deus Pai. Se nós começarmos a entender, e começarmos a analisar que Deus é nosso guia e modelo, e o que ele faz, então, nos serve de orientação, ele é o caminho, Jesus é o caminho, né? Jesus é o mais próximo, é a percepção que nós podemos fazer de Deus na figura de Jesus. Eu achei muito interessante, outro dia eu vi um pastor protestante dizendo assim, que Deus, para mim, tem nome, o nome de Deus é Jesus. Aí eu falava assim, gente, mas eu sempre pensei diferente, né, dizendo assim, que Jesus é um espírito mais evoluído que possa ter pisado na Terra, né? Ele está uno com Deus, é um espírito iluminado. Mas pensando bem, essa percepção desse pastor é maravilhosa, porque para nós, né, Jesus é a expressão de Deus que nós somos capazes de perceber. Jesus, sendo ele a expressão de Deus, é o que nós temos condição de entender como Deus. Mesmo que de uma forma, vamos dizer assim, técnica, vamos entender que é um espírito, que é uma criação divina, que Deus não tem não tem uma forma, né, antropomórfica, né? Ele não tem vontades assim como o homem, ele é algo divino, superior, onipotente, onipresente, então ele necessita do tempo, da forma como conhecemos, necessita, ou a percepção, ou o tempo para ele é outra coisa. O próprio Jesus já estava nesse processo em relação ao tempo, quando ele disse, quando João Batista foi criado, eu já sou. Né? No presente, ele vive o presente, então a percepção de tempo é diferente. Quando fala eterno, não é na repetição, na contínua, tediosa sequência das horas, não, é uma outra percepção do tempo. Então Jesus já comunga com Deus determinadas dimensões das quais nós não temos acesso. Então, quando nos referimos a Deus, nós podemos nos referir a Jesus, porque ela é a expressão mais próxima de Deus ao nosso alcance. E para ele, Jesus, o que o sustenta é fazer a vontade daquele que o enviou. E se ele é nosso modelo e guia, a nós também é fazer a vontade daquele que nos enviou. É claro que vamos entender também, né, que a vontade, o objetivo maior é que cresçamos como espírito, evoluamos, né? Ou seja, mudando, crescendo, vamos crescer, vamos adquirir vamos construir cada vez mais nosso espírito eterno luz, ou capacidade de crescimento, né? Como melhores como espíritos, tendo como modelo os caminhos feitos por Jesus, que caminhou aqui para dizer os caminhos em cada circunstância, né?
Então, é isso que passa a nos sustentar. Agora, são indefassáveis os planos de Deus para nós. E é evidente que a vontade que ele tem para com Jesus não é a mesma que ele tem para conosco, porque sabe das nossas limitações. O objetivo é um só, né? Ou seja, evoluirmos, nos iluminarmos. Jesus é um espírito iluminado. Mas a maneira que ele decide para o que ele define para nós, ou a vontade que ele tem para cada um de nós, é diferente em função, porque ele nos respeita, porque ele nos tem amor, é diferente em função das aquisições que tenhamos construído. Né? Aí ele fala, é daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Né? A obra de Deus é a obra de amor. A vontade para com Jesus é diferente da vontade para conosco, mas no final é cumprir a obra. Nós atribuímos aí o tempo necessário de cada um de nós para cumprir a obra de Deus. E cumprir a obra de amor é instalar um reino de amor em nossa terra. Isso cabe a todos nós. Parece que vocês me perdoem que eu fico assim fazendo umas variações assim em cima do mesmo tema, mas eu quero dizer o seguinte, quero ressaltar a ideia da vontade. A vontade de Deus é que trabalhemos, é que cumpramos. Ato, verbo, cumprir, realizar a obra de Deus. E a vontade dele é diferente para cada um em função das aquisições que nós tenhamos feito. Por isso que nós nascemos, é por isso que nós crescemos, e as circunstâncias da vida de cada um de nós é diferente. O objetivo maior é um só, né? Evoluirmos com o Espírito. Mas as nossas metas são diferentes para que cheguemos num mesmo objetivo. As nossas metas são diferentes. Por exemplo, uma meta minha é resistir a brigadeiro. Há outros que talvez seja deixar de fumar. Há outros, eventualmente, que se deixa pensar demais em dinheiro, se agarrar a muitas questões materiais. Há outros de teorizar demais e agir pouco. As metas de cada um são diferentes, porque elas trabalham segundo as necessidades singulares de cada um. Mas, no final, o que importa, o que nos dá alimento é o verbo presente do indicativo, fazer a vontade daquele que me enviou. Se pensarmos bem, né, na medida que nós nascemos e que encarnamos e que estamos aqui, podemos também fazer um paralelo com a vida de Jesus. É verdade que nós vamos dizer que nós somos enviados como missionariamente por Deus Pai para sermos o Cristo dessa terra. Não, mas podemos cumprir, né, o que nos cabe, né, segundo as nossas potencialidades, desenvolvendo cada vez mais. Por isso que alguns nascem com determinadas habilidades, determinados talentos, e outros com outros talentos. E isso é tão perfeito que existe uma frase, não sei de quem, que eu li na porta de um lugar que eu achei maravilhoso, que diz assim, que Deus nos fez diferentes para que necessitemos uns dos outros, cumprindo a lei áurea de Deus, que é a lei de amor, amar ao próximo. Amamos ao próximo, necessitando do próximo, e cada um de nós, necessita dos outros. Nós vivemos num mundo de relações, né? Nós nos relacionamos, a possibilidade de exercermos a lei maior de Deus, que é a de amor, necessita da relação com o próximo. E nós podemos ter uma relação atuante de fazer uma relação também de como é que chama? De responder, né? E sermos objetos de ação, e sermos agentes de ação ou agentes de reação, né? O mundo é todo de relações entre as pessoas, e esta é a vontade daquele. Cada um vai ter de Deus uma vontade distinta em função daquilo que ele necessita. Por isso somos todos diferentes e por isso que somos todos interdependentes, mantendo nossa individualidade, porque todos necessitamos uns dos talentos dos outros. Não há maior nem menor. Há quem tenha desenvolvido determinadas características, determinados aspectos de iluminação em um campo e outros em outro campo, mas estamos todos no mesmo planeta. Haverá gradações? Sim, em função das conquistas de cada um. Então, quando ele fala da vontade de Deus, é respeitando a nossa potencialidade, a nossa capacidade de iluminação. E não, efetivamente, apenas assim, aquela vontade, como para nós, de uma criança, assim, eu tenho vontade de comer pirulito, e a vontade se faz porque eu sou Deus. Não.
A vontade de Deus está em que nós façamos, né? É fazer, presente no indicativo. Esta é a vontade de Deus, que nós façamos. Bem, essa é uma primeira interpretação que nós vamos começar a ver o comentário de Emmanuel. Ele fala assim, comida, não só, aí, só lembrando, né? Não só do pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, veja, essa percepção que tem no simbolismo do Evangelho de comida, que já foi dito também em Mateus 4:4, né, capítulo 4, versículo 4, em que ele fala da comida, ou da sustentação, do alimento espiritual de Deus. Não só do pão, vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando ele fala da vontade do meu Pai, ele está falando do alimento espiritual, né? Ou seja, dos recursos. Ele não fala assim, pega aquela pedra, ele dá recursos espirituais de motivação, de necessidade, né? E é só uma coisa necessária, do que é necessário, então dali ele pega a peça. Ele não tem a vontade que ele vá pegar a peça, pega uma pedra, por exemplo, ele tem a vontade de que seja construído algo, entende? As metas são distintas. Aí a gente fala assim, Deus quer que eu pegue essa pedra. Não, ele quer que você construa um mundo. E o alimento que ele te dá para isso, que o único que basta para Jesus, é que procede da boca de Deus. Que talvez seja, como exemplo, aquele que nós necessitemos. Mas Emmanuel vai trabalhar a questão da vontade. Então ele começa, aqui e ali, encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Olha só, quando ele fala ditames celestiais, está dizendo que nós estamos dispostos a fazer. Crentes, aqueles que creem. E crer não quer dizer que sejam aqueles que têm fé. Eu creio que é correto. Eu já sempre falo assim, do credo em brujas, mas que las hay, né? Crer. Então eu tenho crentes, aqueles que creem. Não estou dizendo que sejam pessoas de fé. Supomos ser pessoas de fé. Né? Que por eu acreditar estou pronto a alegar uma boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo e, com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, veja, crer e ter fé. Então eu creio, mas eu manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, porque fé não é acreditar. Fé é ter confiança tal de que qualquer outra coisa, aquilo está tão inserido em mim, é uma questão emocional, né? Haja dito uma pessoa que eu achei muito interessante, é o seguinte, que você pode ler compêndios e ter uma memória maravilhosa, lembrar tudo que estava escrito, mas você só aprende quando houver um componente emocional envolvido com isso. Então você pode crer em Jesus e em Deus, mas para que você tenha fé, é necessário que tenha um componente emocional. E um componente emocional tem um componente de valor. Então, não existe, é muito interessante quando a gente fala isso, por isso nós localizamos entre cérebro e coração. Nada que entra no cérebro terá função ou modificará suas atitudes se não houver um componente de emoção, emocional, um componente de valor, e o valor se estabelece entre aquilo que eu consigo aprender e aquilo que eu posso trazer para mim. Haja visto pessoas inteligentes que abraçam ideias que não fazem sentido. Assim, como que você pode abraçar as ideias do Cristo e, ao mesmo tempo, abraçar ideias tão incoerentes? É o que ele está dizendo. Entregam-se à ociosidade porque eles creem, ao desânimo e, com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, ou seja, porque não tem valor, porque não se apegam emocionalmente, asseguram ao amigo ou ao vizinho, aqueles que rodeiam. Quem é o amigo ou vizinho? Aqueles com quem você relaciona. Né? É claro que ele não está falando assim aos familiares, porque eu acho muito interessante ele não falar aos familiares, porque os familiares, por mais que a gente alardeie aos vizinhos, aos amigos, que são de relação eventual, né? Aqueles para os quais nós temos que relacionar para poder construir nosso meio de vida, os familiares efetivamente conhecem o nosso coração, né? No ponto de localizar as coisas. Eles conhecem aquelas coisas que verdadeiramente eu tenho fé. Eu posso pregar a palavra do Senhor para os vizinhos, para os amigos, para o centro espírita, para a igreja, para onde quer que seja. Mas aquele que convive na minha casa sabe que eu estou pregando, mas na verdade eu trato mal a minha empregada, eu desrespeito a minha esposa. Né?
Minha conduta, aquilo que reflete o que é valor para mim, né, é conhecido pelos familiares. Por isso que ele fala, com manifesto respeito às sagradas noções da fé, né, asseguram ao amigo ou vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Querem dominar no campo da crença e não da fé, dizendo que dominam as questões do Todo-Poderoso. Viu qual é a diferença? Por isso que ele não fala aos familiares, não, os amigos e vizinhos, aqueles que eu tenho encontro eventual, que estão por perto, aqueles que eu me relaciono, né? Mas para os familiares não, porque para os familiares eles conseguem enxergar o que verdadeiramente é aquilo que é de valor em você. As suas reações quando o seu bife está queimado, né? As suas reações quando o bife está mal passado, o arroz não está no ponto, né? Ou quando a casa está limpa, como você deixa o seu quarto desarrumado, né? Com sua preguiça em lavar a louça. Ai, meu Deus, nem fale. Tá vendo? Não são poucos os que não preveem, nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. Olha só. Aquele feito. São poucos que não... Só um minutinho, gente. Pronto, desculpa, é que chama aqui e me atrapalha. São os poucos que não preveem, nem providenciam a tempo. E quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, então veja, a minha invigilância, né, a minha procrastinação sobre o meu fazer, que é um ato presente, é um ato de agora, é um ato de realizar, na percepção que eu possa ter construído, porque eu posso construir através do que eu creio e daquilo que eu tenho fé, o que eu efetivamente tenho a fé, mas aquilo que eu estou crendo, tá certo? O que efetivamente eu estou crendo, que eu creio, né? Então eu procrastino, eu estou vivenciando. Então o que eu verdadeiramente tenho fé é de que o melhor é eu deixar de fazer, é na preguiça, é na possibilidade de eu administrar o que tem, o que era para ser presente indicativo e transformar no futuro. E olhe lá, no futuro sabe-se lá, né? Quando que é. Não prevejo que nesse instrumento que nos foi dado, que na medição do tempo, da maneira como ele nos coloca, eu os desperdiço. E o que acontece? Na medida em que eu não ponho no presente indicativo a vontade de Deus, ou seja, as coisas necessárias a serem feitas, né? E passo a procrastinar, o que eu faço? Eu estou dando mais valor, o que de fato está em meu coração, aquilo que eu tenho fé, aquilo que eu acho mais importante para mim. O que eu acho mais importante para mim? Talvez a preguiça, o conforto, a estar melhor, né? Sei lá, dormir mais um pouco, ou me entreter com alguma outra coisa. E o tempo passa. O tempo é uma ferramenta, é uma dimensão que nós precisamos aprender, que é necessário. Olha só, o tempo necessita que se compreenda. Eu não tenho domínio sobre ele, ele vai passar. Indiferentemente das minhas atitudes. Então é necessário que eu o considere nas minhas questões. Mas se eu gasto esse tempo em alimentando valores de ordem inferior, da minha vaidade, a minha preguiça, né? Aquelas coisas todas, o que vai acontecer? O tempo não vai parar de passar. E eu estarei alimentando tais coisas. O que acontece? Né? Efetivamente, não será feito o que deveria ser feito, e o que vem é uma consequência daquilo que eu dediquei meu tempo. E se eu dedico à vaidade, eu não estarei formado uma estrutura boa para poder vivenciar as minhas necessidades de crescimento. E aí, vou ficar numa situação ruim. O que eu falo? Não foi feita a vontade de Deus. O que, na verdade, a vontade de Deus não foi feita. O que foi feito foi relegar a vontade de Deus, que era do meu fazer, né, substituído por um fazer, ou seja, colocar presente as coisas que eu venho inferiores que eu venho alimentando. Né? De fato, é isso que acontece. Aí ele continua. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que se há manifestação da sua vontade, há, simultaneamente,
objetivo e finalidade que lhes são consequentes. Então a gente fala assim, puxa vida, o que eu acho que é muito interessante entender assim, por que você nasceu assim, belo desse tanto, tão bonito? Ah, é vontade de Deus Pai. Né? Aí eu fico achando, falando de mim para não falar de outros, eu fico achando que eu nasci belo desse tanto é para conquistar tantas e quantas moçoiras houver pelo caminho, né? É para que eu ganhe altas granas posando para propagandas. Eu tenho que aprender a mexer com a sobrancelha, que eu não sei, que eu não saberia fazer propagandas, né? Seria para poder, tudo, para poder passar tempos e tempos fazendo hidratação dos cabelos, né? Pintando delicadamente cada fio de barba para que apresente um branco adequado, né? Seria tratar da pele, é para isso que eu nasci. Então, quer dizer, se me foi dada essa beleza estonteante, porque é vontade de Deus Pai. Então, vou me dedicar à vaidade o tempo inteiro. Brincadeira, viu, gente? Não vai achar que eu estou achando que eu sou bonito, não. Estou falando isso para não falar dos outros. Não vou falar que é feio, lógico. Quem sou eu? Não vou falar que eu sou feio. Mas no que diz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que se há manifestação de sua vontade, se é verdade, se nós pensarmos que cada um dos talentos dos quais nós nascemos, cada uma das características, sejam físicas, sejam psicológicas, sejam espirituais, elas não foram formadas do nada e não vieram, nós não os nascemos com elas, senão com a finalidade de vivenciarmos circunstâncias e situações, né, com a finalidade de crescermos como espíritos eternos. Então, sendo a vontade de Deus Pai que, eventualmente, eu venha ao mundo com uma deficiência física, né, fazendo um comparativo, que eu não quis usar isso, mas eu fiz falar de beleza, que eu venha com a deficiência física, ou que eu venha com a falta de talento, ou com a deficiência intelectiva, ou com alguma coisa, ela tem uma finalidade. Eu não vou vou me achar justificado e me entregar aquilo que me aprisiona a um estado inferior, a vaidade, do vitimismo, né? Eu tenho muito medo de usar essa palavra, parece que eu acho que ela é muito mal usada, esse vitimismo, muito acusatória, né? Se há justiça no mundo, se há justiça de Deus, ela não seria em vão. É a vontade de Deus, mas, simultaneamente, há objetivo e finalidade, que eles são consequentes, porque Deus é soberanamente bom e justo. Então, eu vivo consequências das escolhas que eu fiz, tá? Seja no campo material, no campo psicológico, no campo físico, espiritual, psicológico e físico, né? Eu vivo as consequências amorosamente me dadas, como vontade de Deus Pai, e amor na vontade de Deus Pai, para que eu possa vivenciar, com os recursos necessários, para que eu possa vivenciar as situações que me deem possibilidade de crescer como espírito eterno que sou. Porque só uma coisa interessa, como só uma coisa é alimento para Jesus, que é fazer a vontade de Deus Pai. Então, se há uma vontade de Deus Pai, simultaneamente é um objetivo, e esse objetivo é o nosso crescimento. Então, olha, programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Se é me dado, se nos é dado uma determinada circunstância que parece diferente, né, ou uma circunstância da qual nós percebemos que isso nos traga algum tipo de sofrimento, ele não está ali à toa, porque senão ele é um projeto morto. Quanto maior a nossa dificuldade que somos agraciados, ou a aparente dificuldade, como acontece de pessoas que às vezes nascem com deficiências físicas, etc. e tal, maior é o projeto. Né? É um programa elevado, mas se não realizar, projeto morto. Eu vou nascer, vou colocar aqui, não estou dizendo uma afirmação, eu estou fazendo uma hipótese apenas ilustrativa. Eu nasci com deficiência física. Eu me revolto, eu não trabalho, eu não supero. Nasço novamente com deficiência física. Até um dia em que eu não terei mais a oportunidade de nascer com deficiência física. Mas enquanto houver a possibilidade, é da vontade de Deus Pai
que eu tenha recursos, que eu tenha possibilidades de vencer as minhas necessidades e que essa deficiência física não se torne um empecilho, me entregando, dizendo, é a vontade de Deus Pai, vou me recolher. Não, mas é da vontade de Deus Pai, então vamos trabalhar, porque Ele é infinitamente, soberanamente bom e justo e não me permitiria que eu nascesse com deficiência física, não fosse por um propósito, uma finalidade, um objetivo. E se entendemos, e se nós buscamos entender qual que é o exemplo de Jesus, é o exemplo de iluminar através da lei de amor. Então é com essa deficiência física que eu vou amar. É com essa deficiência física que eu vou utilizar, com os demais recursos que virão junto com ela, para aprender paciência, que eu necessito, para aprender a amar o outro, para aprender a não quilatar o outro pela sua aparência, pelas suas habilidades motoras. É me colocar e ter oportunidade de desenvolver determinadas outras coisas, uma série de outras coisas que contribuam para a minha iluminação. Né? Eu vou acreditar que, se é da vontade de Deus Pai, ela é soberanamente boa e justa, e não simplesmente ficar parado e não fazer bom uso dela, dizendo assim, isso é da vontade de Deus Pai, eu posso fazer nada, não? Opa. Deus não expressaria propósitos a esmo. Deus é soberanamente bom e justo. Ele, vou fazer aquele ali narigudo, aquele ali eu vou fazer belo, aquele ali eu vou tirar uma mão dele. Brincadeira é essa? Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Porque não expressaria propósito a esmo. Então, ele está ali por um propósito. Jesus estava ali por um propósito, assim como nós estamos aqui com um propósito. Deus é soberanamente bom e justo e não nos colocaria em circunstâncias, seja elas quais forem, que não fossem a melhor possível, a mais justa possível, para que possamos nos desenvolver como espírito eterno que somos. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal. Quando se fala em desejo paternal, é a vontade que o filho faça alguma coisa que seja boa. Não, mas igualmente a execução do que lhe dizia respeito. Não é apenas um desejo que poderia se atribuir ao pai que é o melhor para o filho. Não. Uma execução do que diz respeito. O que cabe a Jesus? O que cabe a cada um de nós? Né? Não é mero desejo. Assim, que eu sei que Deus Pai quer o melhor. Porque eu posso me referir a Deus como Deus Pai. O que é melhor para mim, como eu desejo o melhor para o meu filho. O melhor dentro da construção que eu faço. Mas a execução do que lhe diz respeito. Senão, né? O que faríamos aqui? Teríamos aqueles sortudos, os privilegiados, os não privilegiados. Né? Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. Então, eu nasci em berço de ouro, belo que sou, né? Tenho recursos financeiros à monta, né? Comer, beber, passar minhas tardes de verão à beira-mar, né? Tomando daiquiris com guarda-chuvinhas. Nem sei o que é daiquiri. Não sei nem se é bom. Né? Com acepipes de toda a ordem, né? Aproveitando o bronzeado do sol, né, atrás das moçoiras e comendo todos os brigadeiros que houver pela frente, como se não houvesse tempo. Né? Por quê? Porque Deus quis assim, é a vontade de Deus. Ou então assim, não, eu vou ficar aqui, vou ficar esperando eternamente que alguém faça algo por mim, porque foi a vontade de Deus que eu nascesse sem as mãos para poder trabalhar. Né? Não preciso ler, não preciso envolver, não preciso orar por ninguém, não preciso aprender habilidades com as pernas, eu nasci com as mãos. Né? Foi a vontade de Deus, então, se quiser, vai acontecer assim. Espera aí. A vontade de Deus para nós é que nos iluminemos com os recursos que nos são dados, e que, se esses recursos nos foram dados, foi por necessidade nossa, e nós os construímos ao longo do tempo. Não existe retrocesso no caminho evolutivo. Se hoje nós temos acesso e falamos para nós que estamos aqui, acesso ao Dr. Bittencourt, é porque nós fizemos por onde? Valorizemos isso. É da vontade de Deus que todos tenham acesso a quem vos cuide. Quem cuide de nós. Mas é da vontade de Deus que façamos aquilo que nos cabe.
Então, se nós temos acesso ao tratamento do Dr. Bittencourt, que hoje visita a nossa casa, a casa de cada um de nós, eu sinto a sua presença aqui na minha casa, seus trabalhadores, e isso, de uma forma humilde, eu quero dizer, humilde, tentando reconhecer onde eu me encontro, é porque é da minha necessidade, é da vontade de Deus que eu possa ter acesso a esse trabalho do Dr. Bittencourt para cuidar da gente, cuidar da minha família, né? Fluidificar minha aguinha, fluidificar a aguinha de vocês. Então, façamos a nossa parte, é da vontade de Deus, vamos manter vigilantes, SOS, silenciar, orar e servir. Vamos largar um pouco o peditório e confiar, como diz Alvinha, confiar, ser gratos ao Dr. Bittencourt para que isso possa sustentar a nossa confiança em Deus Pai, porque é da vontade de Deus que nós realizemos, que nos iluminemos, mas é da vontade dele que façamos uso dos recursos que nos são dados. É da vontade dele que utilizemos o verbo fazer, presente no indicativo a todo momento, e que seja alimento para o nosso coração, para a nossa alma, alimento espiritual nosso, pela nossa pequenez de necessitar colocar as coisas em cada lugar, que seja no nosso coração. Vamos localizar isso, que seja algo que esteja internalizado, que seja valor em nossa vida. Né? Olha o que ele diz, o pai naturalmente aguarda planos indevassáveis acerca de cada filho, de cada um de nós. É imprescindível, no entanto, que a criatura de Deus, e não Deus, nossa criatura, coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Só para reforçar, então, a ideia é exatamente essa. De entregar tudo. Isso é vontade de Deus, eu vou ficar aqui inerte, não. A vontade de Deus está expressa muito antes de nascermos, para nós, para cada filho. E é indefassável. Nós jamais conseguiríamos entender a dimensão daquilo que ele tem como vontade para nós mesmos. Mas nós podemos, isso nós podemos entender, que esses recursos que nós fomos dotados, a nossa indigência física, talvez, a nossa competência intelectiva ou incompetência intelectiva. Eu, por exemplo, assim, eu entendo matemática até um certo ponto. Para ir à frente eu não entendo mais. Então eu tenho que usar isso que eu entendo. Né? Até equação de segundo grau começa a entrar em integral, eu começo a fazer um embaralhamento da minha cabeça terrível. Muito obrigado, meu Deus. Graças a Deus, essa é a ferramenta que eu tenho para trabalhar. Não vou lidar com matemática avançada, mas essa matemática que eu tenho que me sirva, que eu faça uso presente do indicativo, que eu faça. Eu vou fazer com ela. Nessa limitação, que eu posso entender como limitação, apenas por conseguir enxergar que muito mais pode ser feito, mas dentro daquilo que eu posso, eu vou fazer, e aquilo é um valor para mim. Né? Humildemente, ou seja, reconhecendo a cada momento, de uma forma dinâmica, humildade não é uma coisa estanque, de uma forma dinâmica, cada vez tentando compreender onde eu me encontro, para não carregar a ilusão de estar no lugar que eu não estou. E não vou carregar a ilusão de achar que não tenho o que fazer, isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares. E a principal delas é que nós façamos aquilo que nos cabe. Né? Não está dizendo para nos revoltarmos, mas ela será manifesta, a vontade de Deus, no nosso fazer. Quando nós falamos assim, não vou fazer nada, não, tem mais gente que me incomodar, porque isso é vontade de Deus. Deus quis assim, o que eu vou fazer? Deus quis assim para você fazer. É totalmente diferente. Né? A lei é de ação, amor é verbo. Amor não é sentimento, porque ele variaria. Tem dia que a gente está sentindo bem, tem gente que está sentindo mal, então amor não é sentimento, amor é verbo. Amor é metafísico, amor é um estado, é uma disposição de trabalho, amor é servir, é silenciar, é orar, isso é amor. Amor é a relação, é a forma como você lida com a relação. Amor sempre é um fazer. E é da vontade de Deus que amemos. Como ele nos amou, ele representado por Jesus em nossa vida. Não é? Jesus, nosso Deus, a forma que nós compreendemos Deus. Né? Entendemos que Jesus é um Espírito iluminado, mas é o que nós entendemos por Deus.
é o nome que nós podemos dar. É isso aí. Gente, muito obrigado pelo dia. Eu acho que eu falei no tempo certo, espero. Vamos chamar então aqui, vou sair, deixar a Soraya para fazer a nossa oração então. Ok, Soraya? Ok, Fica com Deus. muito Até a obrigada. próxima quarta. Você nos trouxe bastante reflexão sobre a gente pensar o que é resignação e o que é acomodação, né? Isso. Vamos pensar muito. Muito obrigada. Um beijo. Outro. Vamos agradecer essa manhã linda, radiosa, em que a gente se propõe a estar aqui. A gente agradece a Deus, a Jesus, a nossa mãe querida, aos amigos espirituais, protetores, a esse querido Dr. Bittencourt, toda a equipe da Casa de Manuel Felipe Santiago, nossa gratidão. Que tudo que a gente aprendeu aqui hoje, que a gente possa colocar nas nossas vivências, no nosso dia a dia, que sejamos estes que não mais trazem os ensinamentos somente no campo do intelecto, mas também no coração, nas atitudes. Por favor, Jesus, o Senhor conhece de nós. Ajude-nos, por favor, no fortalecimento desses bons propósitos. Bênçãos de luz a todos os irmãos, a todos nós que aqui estamos e a todos, principalmente aos mais necessitados. Muito obrigada, Mestre, muito obrigada, irmãos queridos. Que assim seja. Graças a Deus.